Bom dia a todos, bom dia minhas amigas, bom dia meus amigos. É um prazer estar aqui de novo. Sabadão, 25 de abril, e quanta coisa está acontecendo em nosso país neste momento. E eu torço muito para que no Papo das 9 de hoje a gente se situe melhor, com a devida tranquilidade, a serenidade possível, mantendo o prumo, mantendo o foco, zelando pelo nosso equilíbrio tão necessário para o enfrentamento das situações que se avizinham e que estão acontecendo em nosso país nesses dias um tanto turbulentos e agitados, como vocês devem saber. Vamos começar com minutos de sabedoria. Mais do que nunca, a gente precisa se escorar em leituras edificantes. É um nutriente poderoso para balizar a nossa vibração, a nossa boa frequência, a sintonia adequada, para não se precipitar em pensamentos que podem agravar um estado de espírito muito vinculado ao aqui e ao agora. Então, tenhamos essa tranquilidade possível e serena que deu no Pastorino. Eu abri há um minuto atrás, antes da transmissão ao vivo, na mensagem 48 do livro do Pastorino, que diz o seguinte: fixe seu olhar no lado belo da vida. Há tanta coisa para ser contemplada e apreciada. As moscas buscam as chagas num corpo inteiramente limpo. As abelhas buscam as flores mesmo no meio de um pântano. Seja como as abelhas. Embora tudo em torno seja lama, procure com atenção, que há de descobrir uma pequenina flor que venha a alegrar a sua alma. Fixe seu olhar no lado belo da vida. É curioso, porque bate com o dia de hoje, o day after, né, em relação a tudo aquilo que daqui a pouco a gente vai comentar muito rapidamente, que teve lugar ontem em Brasília. Mas a gente precisa ter a iniciativa de zelar pela nossa sanidade, pela nossa tranquilidade, pela nossa serenidade possíveis. E isso a gente não terceiriza e não delega. Os conselhos são importantes, o eventual uso de remedinhos com prescrição médica são muito úteis, mas nada é mais forte, mais poderoso, mais eficiente do que a vontade. Aquilo que vem de dentro, aquilo que é uma manifestação genuína sua e que se manifesta através da vontade em uma prática, em uma ação. Então, que a gente não abra mão, principalmente agora, dessa nossa incumbência, cuidar da nossa vibração. O livro que eu vou indicar hoje, sábado, fim de semana, aí alguém vai dizer, mas eu estou com cara de fim de semana há muito tempo. Mas hoje é sábado, e eu vou recomendar o livro do Laurentino Gomes, esse craque, esse historiador best-seller, vários livros lançados. E eu sugiro que a gente faça uma imersão num capítulo ainda mal contado da nossa história. Pouquíssimos livros talvez tenham a felicidade de abordar o que foi essa chaga na história do Brasil, que foi a escravidão. Volume 1, vem mais por aí. Do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares, Laurentino Gomes, que é o autor de 1808, 1822 e 1889, traça um panorama detalhado do que foi o horror da escravidão no Brasil, o aspecto vexatório da escravidão à brasileira, a demora e o vagar em se promover a abolição da escravatura, que virá mais à frente na sua obra. E é curioso porque, às vezes, me causa
uma certa perplexidade, e veja, eu vou manifestar uma opinião sem nenhuma pretensão aqui, pelo amor de Deus, de falar uma verdade absoluta. Estamos conversando. Por que algumas pessoas se manifestam muito agressivamente contra a política de cotas, como se fosse um privilégio? Eu sou completamente a favor. Veja, eu estive na África do Sul com a Cláudia. Nós vimos de perto aquele país depois do apartheid, um país de maioria negra, e um país que precisou ter políticas afirmativas de inclusão social, levando-se em conta a cor de pele, sim. Porque na África do Sul, na verdade, nós vermos médicos negros, engenheiros, CEOs, dentistas, pilotos de avião, empresários bem-sucedidos de cor preta, pretos. E isso tem tudo a ver com a nossa história, com a segregação. Então, quando você entende por que Barack Obama e Michelle Obama são publicamente gratos à política de cotas nos Estados Unidos e reconhecem que a ascensão social deles, Michelle Obama, quando Barack Obama era senador, era uma advogada muito bem-sucedida que ganhava muito mais dinheiro trabalhando do que o marido senador. Uma especialista em direito. Ela e o Kelly publicamente se manifestaram gratos. Não gratos, eles reconheceram que só chegaram onde chegaram com a política de cotas, metodologia por trás, e ela não é para ser perenizada na linha do tempo. Ela tem um período que ela vai ser útil para restabelecer justiça. Justiça. Essa é a minha opinião. Aliás, ontem, só para a gente ver um exemplo, no pronunciamento do presidente Bolsonaro, depois da demissão do ministro Moro, que colocaram no palco ali todo mundo junto que dá apoio ao presidente, havia apenas uma pessoa que tenha eu prestado atenção de cor. A maioria era branca, do sexo masculino. Portanto, num país em que a maioria da população é de mulheres, também me chamou a atenção naquele palco, com todos os apoiadores do presidente, só enxergar. Talvez tenha mais gente ali, mas eu só percebi como mulher. A Damares, a ministra Damares e a ministra Tereza Cristina. Acabou. Então, democracia é também representatividade. Tudo eu estou manifestando opiniões. E não é só no governo Bolsonaro que isso acontece. Ela é representatividade também. E a representatividade diz muito da sensibilidade do governante em relação à montagem de equipe e a capacidade de você projetar na sua equipe as diferentes caras, cores, credos do Brasil. Né? Isso é algo saudável, penso eu. E me parece que quem fez isso com extremo zelo foi o senhor Trudeau, primeiro-ministro do Canadá. Ele teve esse cuidado na hora de definir a equipe de governo dele, publicamente. Ele falou, eu preciso que a minha equipe tenha a cara do meu país e eu vou escolher os melhores para fazer suas funções. Primeiro critério é curricular, é a bagagem que você traz, acadêmica, técnica, expertise, experiência, mas eu não vou descuidar da representatividade. Então, escravidão, Laurentino Gomes, uma dica preciosa para a gente entender por que o Brasil é um país tão desigual em tantos aspectos, inclusive do ponto de vista da representatividade étnica. E isso não é pouca coisa. Bom, doação. Eu estou sempre dando uma dica de doação aqui. É sempre uma responsabilidade enorme que eu tenho. Meus amigos, hoje me sensibilizou muito na minha rede no Twitter, né? Na minha conta no Twitter, eu sigo uma organização, dentre várias outras, chamada Rio de Paz. A Rio de Paz, ela surgiu para defender os direitos de comunidades de baixa renda que são violentadas pela polícia. Né? Tem uma parte da polícia que não segue os melhores protocolos de respeito ao cidadão que mora em favela.
E é falsa a tese de que, pelo amor de Deus, quem diz isso nunca entrou numa favela, não conhece ninguém que mora em favela, de que a maioria das pessoas que vivem numa favela poderia ser arbitrariamente e preconceituosamente taxada de marginal, ligada a tudo, é de pessoas de bem, trabalhadores, honestos, que precisam de alguma assistência, alguma forma de ajuda do Estado para acessar boa educação, boa saúde, moradia digna, etc. Então a Rio de Paz surgiu para tentar, de alguma maneira, representar, ajudar comunidades desassistidas nos seus direitos. A Rio de Paz adotou a favela Mandela, que fica na zona norte do lado de Manguinhos, perto da Fiocruz, de uma forma muito direta e objetiva, dizendo assim, nós assumimos um compromisso com essa comunidade. Ela não vai passar fome durante esse período terrível. E nós estamos pedindo ajuda para que ela não passe fome. Assim. E eu hoje vou pedir licença a vocês para dar visibilidade a Rio de Paz. Se você não mora no Rio, não tem problema. Procure alguma organização religiosa, civil, de qualquer natureza, que esteja amplamente comprometida no socorro aos mais necessitados da cidade onde você vive. Você que não mora no Brasil, você pode ajudar o Brasil à distância ou você pode ajudar a comunidade do país onde você mora que enfrenta também dificuldades, porque a pandemia trouxe dificuldades no mundo inteiro. O importante no sábado é a gente também se prontificar, se mobilizar a fazer o que estiver ao nosso alcance, em favor de quem mais precisa. E veja, não tem preço, Isso é algo que nos qualifica como ser humano, isso é algo que nos qualifica perante o nosso tempo, porque daqui a 30, 40 anos, aqueles de nós que estivermos ainda encarnados e vão perguntar para a gente, vocês vão se lembrar de mim daqui a 3, 4 décadas. Você passou por aquela pandemia? Você viveu essa época? E como é que foi esse aperto? Porque você estava numa situação relativamente boa, não lhe faltou o essencial. Como é que foi quem não tinha dinheiro, quem não tinha comida? Você fez alguma coisa por ela? 2020. Vocês estão preparados para responder essa pergunta daqui a 20, 30, 40 anos? O que você fez, vovô? O que você fez, vovó? Lá na frente, se a gente estiver por aqui ainda. Em favor daqueles que precisavam de ajuda. Porque é uma reclamação histórica. É mais ou menos, mal comparando, você sabe que o nazismo na Alemanha, ele ganhou musculatura até se afirmar no poder com Hitler, com consentimento, o silêncio consentido de alemães que não concordavam com o nazismo, não concordavam com a perseguição aos judeus, mas não se manifestaram. Era um silêncio que consentia. Então, o episódio do Holocausto ele tem essa ranhura, porque muitos alemães judeus foram levados a campos de concentração com os vizinhos que não eram judeus, muito intercederam, ficaram na moita. E alguns desses alemães, porque a gente vive cada vez mais, estão vivos. E seus netos ou bisnetos estão estudando o nazismo hoje nas escolas. E esses netos ou bisnetos, quando retornam para casa, eles certamente perguntam, vovô, vovó, biso, bisa, em alemão, que eu não sei falar. O senhor viveu aquela época, não viveu? Sim, já. E de que lado o senhor estava? Qual é a resposta? O senhor estava a favor ou contra o nazismo? O que o senhor fez e de que jeito? É aquilo que a gente vai chamar das páginas da vida. As páginas da vida estão sendo escritas sem que a gente se dê conta. Quando a gente fala do juízo final, é o tribunal da consciência. É cada página da nossa existência, como a gente está escrevendo essas páginas. O que a gente está fazendo, o que a gente está deixando de fazer e como é que a nossa consciência reage. É mais ou menos por aí. Bom, vamos fazer um briefing do noticiário antes de passar a bola. Ontem nós tivemos um episódio que ficará marcado na história política,
com o ministro da Justiça, que ficou eternizado por sua militância na Lava Jato e ficou famoso por ter levado para a prisão um ex-presidente da República e vários empresários ricos e poderosos. Ele saiu atirando. Ele marcou claramente a diferença que o separa do seu chefe, quando ele era ministro, Jair Bolsonaro. E, como um juiz com 22 anos de experiência, é óbvio, penso eu, e muitos analistas que eu estou consumindo nesse momento, que um ex-juiz jamais faria as declarações que Sérgio Moro fez ontem de forma superficial ou leviana, porque ele precisa estar fundamentado em provas. Um juiz conhece as leis e ele sabe que pode ser o que ele disser sobre o presidente pode ser usado contra ele se não estiver fundamentado ou calçado. Então, há pelo menos 6 crimes embutidos na fala de Sérgio Moro que fragilizam o atual presidente da República, entre os quais falsidade ideológica, prevaricação e obstrução de justiça. Foi muito grave o pronunciamento do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, indignado com a exoneração de seu diretor-geral da Polícia Federal, que vem a ser o senhor Maurício Valeixo, que, segundo Moro, o ato publicado da exoneração no Diário Oficial estava com a assinatura digital dele, Moro à revelia. E a exoneração teria sido apresentada à sociedade brasileira como sendo em atendimento a um pedido do Maurício Valeixo, o que o próprio desmente. Então temos aqui já um fake news no Diário Oficial. E isso é crime. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Eu quero falar de pandemia. E nós tivemos uma acusação grave de intervenção política na Polícia Federal. A Polícia Federal não pode ficar ao sabor dos presidentes de ocasião, porque não é uma polícia de governo, é uma polícia de Estado. Na defesa apresentada por Jair Bolsonaro, no final da tarde, 5 horas da tarde, ele confirmou a intervenção política. Ele disse que determinou uma investigação da Polícia Federal em relação ao militar para saber se a filha dele namorou o 04, que tem nome, Renan. Um pai chamar o filho de 04 é direito do pai, não vou me meter nisso. Mas ele tem nome, Renan. E aí, foi uma intervenção. Os juristas dizem que um presidente da República, quando quiser pedir alguma coisa para a Polícia Federal, deve fazê-lo com um advogado. Isso tem um protocolo. Não é pegar o telefone e ligar. E à noite, no Jornal Nacional, Sérgio Moro provou, e para mim deu aí um recado. Quando alguém resolver me desmentir ou desqualificar as críticas que fiz, saiba que eu estou municiado de provas. Ele mostrou que, de fato, numa troca de mensagens via WhatsApp, houve uma intervenção, uma visão do presidente que conflita com as regras do jogo. Isso é muito sério. Eu não vou entrar aqui em especulações sobre se haverá ou não processo de impeachment, quem é que está com a razão nessa história. Nós estamos enfrentando a maior pandemia do nosso tempo e ontem Brasília, por que não dizer, o Brasil parou por causa de uma disputa terrível política. O Brasil é o único país do mundo que enfrenta uma pandemia devastadora na área da saúde, na área da economia, enfrentando concomitantemente uma crise política. E isso é péssimo para o país, porque a gente precisa ter foco. Ontem, o número oficial era de 52.995 casos, 3.670 óbitos pela Covid-19, sem contar as subnotificações. O foco deveria ser enfrentamento e combate frontal num país onde os hospitais,
os cemitérios, as unidades, os IMLs, os Institutos Médicos Legais, estão lotados. E a gente precisa entender o que é mais urgente. Qual é o foco? Qual é o foco? Então, com todo respeito, eu acho que a gente aqui, se já estava difícil enfrentar apenas a pandemia, já estava difícil lidar com tratos mais vulneráveis da sociedade, aqueles R$600 que não estão chegando rápido, aonde deveria ajuda governamental. Agora, para completar a cereja do bolo, uma crise política dessa ordem de grandeza. Então vejam, nós estamos sendo submetidos a um duro teste enquanto nação, porque nós precisamos ter foco. Até o ministro da Saúde ontem, cheio de trabalho para realizar, estava no palanque lá. E chamou a atenção, para encerrar esse assunto, eu não quero ficar muito... Não é a função do Papo das 9 aqui, né? Eu estou falando de pandemia, estou falando da gente diante das circunstâncias. Como é que a gente transita nesse momento pela terra Brasílis, né? É curioso que nós tivemos algumas situações interessantes. Primeiro, isso não tem, é uma bobagem, mas me chamou a atenção. O ministro Paulo Guedes, de meia, achei bem legal, assim, cada um bem à vontade. O ministro Paulo Guedes de meia e o único a usar uma máscara cirúrgica, que é o certo. Daquele batalhão todo que estava junto do presidente, o único que estava seguindo o protocolo era o Paulo Guedes, e pela metade, porque eles estavam muito pertinhos uns dos outros. E quando o presidente Bolsonaro encerrou a cerimônia, terminou de dar o recado, aglomeraram-se ainda mais, todos saindo pela portinha lá do fundo do auditório. Eu não estou entendendo. Um governo, quando você acessa a página do Ministério da Saúde, com as recomendações todas sobre enfrentamos uma pandemia, cuidado, proteja-se, uso de máscaras, muito recomendável, fundamental, evite estar muito próximo de pessoas, 1,5 metro, 2 metros de distância. O governo sinaliza o contrário. É o teatro do absurdo, é a marcha da insensatez. Então, por favor, não se espelhem no péssimo exemplo do ponto de vista de saúde pública dado pela cúpula do governo federal ontem. Não se espelhem naquilo. Aquilo reflete tudo que a gente não deve fazer, porque isso implica em risco de vida ou de você entrar em fila. No Rio de Janeiro são mais de 300 pessoas na fila esperando um leito de UTI com respirador. Quem, vendo televisão ontem, viu o que aconteceu em Brasília, na solenidade, no pronunciamento do presidente Bolsonaro, isso também aconteceu de manhã com o ministro Moro, ali na hora dele sair, sendo aplaudido pelo pessoal do Ministério da Justiça, tinha uma aglomeraçãozinha ali também. Péssimo exemplo do governo. Péssimo, péssimo. É justamente a primeira pergunta, a Fabiane Pereira. André, você não acha que a cena mais absurda de ontem foi a aglomeração de ministros, liderada pelo presidente em cadeia nacional? Concordo com você, Fabiane, é o que eu estou dizendo aqui. Quer dizer, não adianta você falar uma coisa... No caso do Bolsonaro, ele já não vem seguindo os protocolos há algum tempo, lamentavelmente. Mas o Paulo Guedes, que estava tadinho, o único ontem com máscara, mas estava pertinho de todo mundo também. Enfim, eu não entendi. Marina Correia de Aracaju. André, a Covid-19 infelizmente ainda não tem vacina. E a Covid do governo tem cura? Os governos são passageiros, nós ficamos. E o Brasil ainda é uma democracia onde as instituições estão atuantes. A Procuradoria-Geral da República abriu investigação para ver quem é que está falando a verdade, Moro ou Bolsonaro. Porque, com toda franqueza, um dos dois falta com a verdade, para usar uma expressão muito elegante, né? Muito, eu diria, civilizada. Moro e Bolsonaro não falam a mesma coisa, em vários aspectos. Um dos dois falta com a verdade.
E aí precisamos investigar, e a investigação está em curso. A investigação das fake news está em curso. O STF determinou que sejam os mesmos delegados, são 4, que estão investigando as fake news, também investigam as manifestações de domingo passado em favor da ditadura e do AI-5, porque suspeita-se, há evidências nesse sentido de que um grupo não seja diferente do outro. Existam pessoas misturadas nas duas manifestações, as mesmas pessoas. E seriam, em tese, isso é apenas uma hipótese, pessoas ligadas ao presidente da República. Por isso, o estranhamento do diretor-geral da Polícia Federal. Ana Galvão, André, o que você achou do Paulo Guedes ontem? Eu achei divertido, né? Foi a nota divertida. Ele de meia, eu achei isso bem interessante. Eu sou daqueles, com toda a franqueza, que não acha que o Brasil deveria... Estou falando muito sério, não é brincadeira não. Eu acho que o Brasil não precisa usar terno, a gente não precisa instituir na indumentária civil, né, do brasileiro paletó e gravata, por várias razões. Nós somos um país tropical quente. Israel, Cuba, e roupas usadas por autoridades que não são parecidas com terno, muito menos de gravata. Então, essa herança europeia é muito desconfortável para nós. Então, quando eu vi o Paulo Guedes sem paletó, sem blazer, só de camisa, e de meia, eu falei, uau, estamos aqui com uma... E de máscara. Eu achei, portanto, ele e muito à vontade. E estar à vontade, a mim, não choca. Um monte de gente que acha que etiqueta é tudo deve ter ficado horrorizada. Como é que pode o ministro da Economia aparecer de meia? Bom, cada um com seu cada um, eu respeito. Antônio de Paula, André, podemos dizer que o meio ambiente beneficiou-se diante desse isolamento social? Podemos dizer isso sim. Eu recebi uma imagem ontem. De onde foi, meu Deus? Agora não me vem à cabeça. Mas era uma mancha no mar. E a legenda da imagem era assim: pois é, parece óleo ou esgoto, mas é um cardume de sardinhas. Então veja, a recomposição dos estoques pesqueiros talvez seja uma das notícias para a natureza. Não estou dizendo que não seja uma tragédia, os pescadores sem poder trabalhar, as pessoas evitando frutos do mar, caiu o consumo de pescado. Não estou ignorando o impacto sobre a nossa espécie, mas me pediram para falar do meio ambiente. O meio ambiente vai muito além da nossa espécie. Então, do ponto de vista da recomposição dos estoques pesqueiros, eles estão tendo tempo para se reproduzir. E isso é uma excelente notícia, entre várias outras que a gente vê por aí. Bom, Marcos Prediger, você acredita que somos devedores da África? Bom, eu acho que nós... Vamos lá. Leia o livro do Laurentino. A gente vai ter o quê? Na África também existia escravidão entre diferentes etnias. E mercadores, os traficantes, muito feio, envolvendo mercadorias humanas, um coeficiente numeroso de homens e mulheres morrendo na travessia em glória do continente africano para o Brasil, em condições absurdamente hostis, do ponto de vista sanitário, higiênico, baixo nutriente, doenças, uma coisa horrorosa, E é uma questão que eu precisaria pensar melhor. Se você me pergunta a opinião, nós somos devedores da África? Eu acho que sim, no sentido de que, do ponto de vista ético, moral, não seria lícito, não seria adequado a gente subtrair cidadãos livres das suas famílias, das suas cidades, para trabalhar como escravos no Brasil. Mas não era só o Brasil que tinha escravidão. E, curiosamente, eu já comentei aqui antes, a igreja avalizava a escravidão.
no entendimento de que os negros não tinham alma. Então a cultura prevalente da época, e do ponto de vista histórico não faz tanto tempo assim, a escravidão foi ontem. Do ponto de vista histórico, não faz tanto tempo assim. No Brasil hoje a gente tem histórias do Ministério Público do Trabalho que incomodam tanto os barões do agronegócio e pecuaristas poderosos, porque especialmente na região norte do Brasil, eles obrigam pessoas a trabalhar, prometem um salário, só que aí dão comida, dão abrigo e cuidam de ferimento. No final do mês dizem para o empregado, olha, você teria direito a ganhar um salário mínimo, mas como você comeu aqui, dormiu aqui, eu te dei remedinho, vai ficar 0 a 0. Às vezes o trabalhador fica devendo para o patrão e é uma malandragem inominável. Gente poderosa da República que foi eleita senador ou deputado respondem a processo por isso. E são contra o confisco de terra, porque a lei brasileira determinava, houve uma disputa no Congresso, é para fazer isso ou não é? Confisco sumário das propriedades de quem tenha sido flagrado, enquanto empresário rural, utilizando mão de obra equivalente à escravidão. Não tem conversa. Confisquei a terra como se confisca a terra de quem planta maconha. Não tem conversa, confisquei e perdeu. Muita gente poderosa com cargo em Brasília foi contra isso. Enfim, o que eu estou dizendo é público e notório, tá, gente? Eu peço que vocês façam a pesquisa e descubram por vocês mesmos. Do meu ponto de vista, é um escândalo. Jerônimo, André, meu irmão, bom dia. Acho que esse ano o CIMESP vai ter que ser adiado. O que é que você me diz sobre isso? O CIMESP é o maior encontro espírita de Pernambuco. Até agora não fui comunicado do adiamento e tenho certeza que os nossos amigos de Pernambuco que estão à frente do CIMESP tomarão a decisão mais acertada com base na ciência, né? A gente vai seguir o protocolo de segurança sanitária e de saúde. É isso que mais interessa. E pode-se fazer um encontro virtual. O Fraternidade Sem Fronteiras, no sábado passado, já tinha organizado um grande encontro em São Paulo e nós participamos virtualmente, conversando por aqui, por essa janelinha. Todo mundo na sua casinha, protegido, e vida que segue, o evento acontece. Adriana Borba, André, o problema de um processo de impeachment é porque o país para. Então este não seria o melhor momento, já que a economia está atingida também devido à pandemia? Eu não queria fazer juízo de valor sobre isso. O Brasil tem instituições encarregadas de definir o que será, o que vai acontecer, né? Há investigações em curso. Eu já disse aqui que o impeachment é uma fratura exposta, né? O impeachment, de fato, é algo muito violento institucionalmente. Agora, existem regras para o impeachment. Há quem diga que os 2 presidentes empichados da nossa história, Fernando Collor de Mello e Dilma Rousseff, teriam sido afastados do cargo por, no mínimo, problemas semelhantes. Há quem diga que os atuais problemas que incidem sobre o presidente da República seriam até mais graves do que aqueles que justificaram o afastamento de Collor e de Dilma. Eu não vou entrar nesse território do achismo e das opiniões. Eu concordo com você que o impeachment é muito traumático, mas quem poderá dizer se não será igualmente traumático um presidente sob imensa suspeição, caso as investigações em curso confirmem as graves denúncias feitas pelo ministro Moro, ex-ministro da Justiça? Temos outra questão grave, que é essa. Em se confirmando a gravidade das acusações, perde-se a condição política de governar. É uma possibilidade. Fátima Pereira, André, qual a sua opinião sobre a democracia no Brasil? Fale um pouco sobre isso. Olha, vamos muito rapidamente. O Brasil tem um probleminha histórico. As leis, historicamente as leis, em todos os períodos da história, colônia, primeiro império, segundo império, república velha, nova república, as leis foram feitas em favor da elite.
o arcabouço das leis, majoritariamente, o arcabouço jurídico favorece os poderosos e a elite do Brasil. Veja, fato, eu não quero aqui me alongar nisso. Uma pessoa de baixa renda, quando é presa por ter furtado uma margarina no supermercado, e vai presa, se ela tivesse condição de pagar um advogado mediano, não iria presa. Aí você vai ter pessoas que têm acusações pesadas e graves que incidem sobre ela, com prejuízos muito maiores do que furtar uma margarina no supermercado, que contratam uma banca de advogados de um escritório importante. E não vão presas. Ouça, é muito mais difícil. Aliás, o Brasil conseguiu se livrar da pecha de país da impunidade. Porque o Brasil tem dezenas, talvez centenas de pessoas poderosas de colarinho branco atrás das grades. Então, isso foi um avanço brutal da nossa democracia. Viva a democracia brasileira, que botou no chilindró quem pisou na bola. Agora, a desigualdade no campo dos direitos existe. Então, a democracia, ela está, eu diria, seguindo em frente. Ela precisa de pessoas que defendam esse modo de coexistir. Tem uma frase do Churchill que é muito conhecida e que diz: a democracia não é perfeita, a democracia tem muitos problemas. Ainda assim, ela é melhor do que todos os outros sistemas de governo já inventados. Então, eu sou um democrata e eu acredito na democracia brasileira, que neste momento as instituições, leia-se, Ministério Público, Procuradoria-Geral da República, Supremo Tribunal Federal, Congresso, a Presidência da República com a sua Advocacia-Geral da União, está todo mundo, no momento de crise, sendo instigado a exercer a sua função. E tem regra no galinheiro, ninguém vai inventar regra não, tem jogo com regra. Respeitando-se as regras, veremos o que acontece. Caio Barros, André, diante do escândalo político que estamos assistindo, o Brasil ainda é o coração do mundo e a pátria do Evangelho? Eu comentei sobre isso outro dia. Esse é o título de um livro assinado por Irmão X, Humberto de Campos, e psicografado por Chico Xavier. Talvez seja a obra mais controversa da literatura mediúnica de Chico. E não é unanimidade entre espíritas esse entendimento de que o Brasil tenha, perante todas as outras nações, a condição de ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho, como se as outras não pudessem ter suas singularidades nesse sentido. O que me parece que a obra aponta o Brasil tem um potencial de ser o coração do mundo e um potencial para ser a pátria do Evangelho. Entre o potencial e o cumprimento do potencial vai uma distância. Porque não existe um decreto sideral que diga você é isso e você será. Temos um potencial. E eu penso que a gente precisa correr atrás. A gente precisa fazer por onde, né? Quando você pega essa história de coração do mundo, pátria do Evangelho, e cruza esses dados, cruza essa informação com dados sobre número de homicídios no Brasil, suicídios, abortos, estupros, roubos, furtos, condições de quase 800 mil detentos nas cadeias do Brasil, porque o umbral que os espíritas reportam como sendo umbral, algo mais ou menos equivalente ao inferno dos católicos, o umbral está no Brasil exatamente nas cadeias brasileiras. Então, quando a gente faz a soma desses fatores e a gente diz, não, mas nós somos o coração do mundo e a pátria do Evangelho, eu, como jornalista e espírita, discordo. Eu acho que a gente tem um potencial e que a gente precisa arregaçar a manga para fazer cumprir esse potencial. A gente precisa fazer por onde? Ficar escorado na plaquinha, olha só o que nós somos, não é a minha visão, não é o meu entendimento dessa história, ok?
Silvia Regina pergunta, caso aconteça o impeachment do presidente, quem ficaria no lugar dele? Ué, acabei de dizer que tem regra. Na Constituição tem regra, está tudo escrito. É o vice que assume. É o vice. Tati Pinheiro, André, estamos mudando a vibração do planeta? Vamos mudar para a quarta dimensão, como alguns dizem? Uau. Depois você me explica o que é a quarta dimensão, que eu fiquei interessado nisso. Bom, a gente muda a vibração do planeta a cada segundo. Não tenha dúvida de que nesse momento a qualidade da vibração do planeta é uma. Daqui a 1 minuto provavelmente haverá alguma mudança. Então nós temos mudanças em curso. O mundo é dinâmico, ele não é estático. E nós somos dinâmicos também, não somos estáticos. Nós estamos aqui num sistema interligado, interdependente, que interage o tempo todo. E a pulsação desse sistema é dinâmica. Então, me parece que nós estamos com a pandemia e o isolamento social alcançando a maior parte da humanidade, tendo alguma mudança interessante na vibração do planeta, ok? Agora veja, quando você fala vibração do planeta, eu preferia dizer vibração da humanidade, porque a pulsação da natureza, ela também entra aí nessa história, né? Então, como é que você se sente quando visita uma praia linda, uma floresta magnífica, um lugar que é um colírio para os olhos? Pois bem, esse lugar tem uma vibração. Ele tem uma pulsação. Quando a gente fala da maioria da população do planeta não é de encarnados, esse é um papo espírita, tá? Abrindo um parêntese. Os espíritas dizem que nós temos quase o triplo de espíritos desencarnados. Eles também determinam, com seus pensamentos e sentimentos, a vibração do planeta. Então nós temos aqui um conjunto de fatores que deveria ser melhor avaliado, medido, para verificar a vibração do planeta. Parece algo simples, né? A vibração do planeta é algo extremamente complexo e sofisticado. E a gente precisa colaborar para a nossa vibração ser a melhor possível, a nossa vibração sendo a melhor possível, a irradiação daquilo que emana de nós contagia positivamente o ambiente em que transitamos, seja o ambiente doméstico, seja o ambiente de trabalho para quem pode sair de casa em serviços essenciais. E a gente, portanto, pulsa, a gente irradia o tempo todo. É uma pergunta difícil, mas eu tentei aqui mostrar caminhos de entendimento de acordo com a minha visão muito empobrecida disso tudo. A Lisiane Meira, para Moro fazer essas acusações tem muito mais provas do que as apresentadas no JN, estou certa? Eu já disse aqui que um juiz com 22 anos de carreira, quando se despede do cargo de ministro da Justiça, fazendo graves acusações ao chefe da nação, ele naturalmente não faria acusações desprovidas de algum embasamento, penso eu. Tiago, André, fico muito preocupada com uma grande maioria de espíritas que vestiu essa camisa da extrema-direita. Tenho enorme dificuldade em entender e aceitar esse tipo de coisa. O que você acha? Olha, eu aprendi com a minha avó, já desencarnada, que eu adotei. Ela não era minha avó de sangue, tá? Gabriela Vieira Gomes, onde tiver um beijo. Uma portuguesa arretada, no Centro Espírita Joana de Ângeles, em Copacabana. Ela eternizou para mim uma frase que eu nunca esqueci. Não confunda o movimento espírita com a doutrina espírita. Não confundir uma coisa com a outra é importante. Essa frase me ajuda muito. Quando eu vejo, o problema não é cada um ter a sua, digamos, ideia do que seja a melhor corrente ideológica ou política. Porque o espírita não pode ser um alienado político. Ele não pode fazer pregação política no exercício de uma função importante como orador. Certo? Quer dizer, um palestrante espírita não pode confundir os papéis e do púlpito determinar predileções ideológicas ou políticas. Agora, o que está colocado como desafio para o movimento espírita é não hostilizar quem pensa diferente.
Simples assim. Nós não deixamos de ser irmãos entre nós espíritas e com outras correntes de fé, porque divergimos no campo político, ideológico, até religioso, nas visões de mundo, porque eu sou fluminense, você é Flamengo, porque eu gosto do Moro, você não gosta. Assim, somos irmãos em humanidade. E sim, nós queremos descobrir através dessas rusgas caminhos possíveis de diálogo. Eu acho que o grande exercício é de tolerância e respeito. E eu nunca vi nenhuma pesquisa formalizar qual é a inclinação política e ideológica dos espíritas, tá? Então, o que você apresentou como fato, eu diria que é uma presunção, é uma possibilidade. Mas eu entendi a tua pergunta. Espero ter respondido. Thelma Viana, André, a autonomia da Polícia Federal está sob risco? Bom, vamos ver quem será o novo diretor da Polícia Federal. A Polícia Federal é um corpo técnico, qualificado, concursado, que reage a intervenções políticas. Tá? Historicamente. Lembrando, olha que coisa que aconteceu ontem. Sérgio Moro elogiou a Polícia Federal nos tempos do PT. Porque nos tempos do PT, do governo do PT, a Polícia Federal trabalhou com autonomia a ponto de levantar provas contra dirigentes desse partido. Então, veja, temos um precedente importante, né? A democracia é isso. A Polícia Federal está vinculada ao Ministério da Justiça. Mas o que a Polícia Federal faz ou deixa de fazer, as linhas de investigação, as diligências, está lá no livrinho, lá na Constituição. Quem é que pode reivindicar a abertura de inquérito e convocar a Polícia Federal? A Polícia Federal deve obediência a quem, em que circunstâncias? Tudo isso para dizer que o presidente da República não pode pegar o telefone e dizer: alô, diretor, eu quero que você faça agora isso, isso e aquilo. Não existe essa possibilidade. Nossa, vamos lá. Isabel Nascimento. André, e as pessoas, o que achas que acontece com quem está na rua, que não respeita a quarentena, que não consegue ou não quer pensar no outro? Bom, aonde isso aconteceu, o resultado foi o pior possível. A curva brasileira de contágio e de óbitos está crescendo. Quem está na rua vai levar, se for contagiada pelo vírus diante de uma aglomeração, que é o que está acontecendo, o vírus circula entre nós, levará no máximo 15 dias para saber se foi ou não contagiado. Reproduzindo a estatística, nunca é demais. De cada 100 pessoas contagiadas, aproximadamente 80 terão manifestações leves do coronavírus. 20% precisarão de ajuda médica. Portanto, não há sistema de saúde que dê conta de 20% dos contagiados, rapidamente, que precisem de ajuda médica. E desses 20%, aproximadamente 5% precisarão de leitos de UTI com respirador. Não tem. Então é por isso que a gente está falando que o entendimento dessa questão precisa existir em benefício de todos nós. Todos nós. A Natália do Espírito Santo. André, como os jornalistas podem manter os protocolos nas coletivas? Já não é uma aglomeração? Aliás, um salve também aos profissionais de imprensa, gratidão pelo Papo das 9, tudo de bom. Sim, bom, se você perguntar aos jornalistas da empresa onde eu trabalho, existem os protocolos rígidos em relação a isso. Outro dia, um colega nosso aqui do Rio de Janeiro foi acompanhar o trabalho de desinfecção dos trens da Supervia, que atendem aqui centenas de milhares de pessoas. Na hora em que houve o anúncio da operação, o repórter da TV Globo, que estava cobrindo, saiu, porque viu a aglomeração, todo mundo se juntou, ele saiu,
entrou ao vivo com o microfone dizendo assim, olha, lá atrás está sendo anunciada agora a operação de desinfecção dos trens. Eu não estou lá porque, como vocês estão vendo, há uma aglomeração de pessoas e nós não podemos falar uma coisa e fazer outra. Então, eu estou aqui dizendo que isso vai acontecer. Depois a gente pergunta os detalhes dessa operação. Agora não dá. Essa história aconteceu, o repórter fez o que foi orientado a fazer. Então, em prejuízo da própria informação, por vezes, a gente não retroalimenta aglomerações, tá? Essa é a orientação. Dani Arquivista, André, o ministro da Saúde parecia estar passando mal ontem. Você sentiu isso? Não sei, Dani, eu não sei. Assim, isso virou meme, né? Eu, sinceramente, acho que a gente, no nervosismo, na tensão, faz graça com tudo, né? Com a meia do Paulo Guedes, enfim. E com a expressão do ministro da Saúde. Ele realmente estava assim, com a expressão um pouco abatida e cansada. Mas eu não saberia dizer nada além disso, sinceramente. Leila Maria, você acha que pode haver alguma crítica oculta no vestiário do Paulo Guedes? Não sei. Eu não sei. Eu sei que ontem o assunto menos importante em Brasília era a pandemia. A gente ficou falando da meia do Paulo Guedes, do rosto do ministro da Saúde, das acusações mútuas entre Moro e Bolsonaro. Agora, a pandemia ficou em segundo plano e isso é muito, muito triste, muito grave, porque não estamos falando de algo trivial, estamos falando da maior pandemia do nosso tempo. Todas as energias deveriam estar focadas nessa direção. Vamos lá. Barbosa, professor oficial. Bom dia, André. Como estão as condições dos indígenas em relação à pandemia? Olha, infelizmente, são preocupantes, porque dado o avanço do desmatamento, que não tem controle nesse governo, quem combate o desmatamento nesse governo é exonerado. O antiministro do Meio Ambiente exonera quem cumpre a sua função no trabalho de campo, coibindo o desmatamento ilegal em território indígena, combatendo o garimpo ilegal, combatendo o desmatamento, os madeireiros que atuam ilegalmente em território indígena. É um absurdo completo. É um absurdo completo. E nós temos casos sendo registrados de Covid-19 nas aldeias. Então isso é muito triste. E eu lembro que a FUNAI está vinculada ao Ministério da Justiça. Na gestão de Sérgio Moro, a FUNAI continuou muito mal administrada. O senhor Sérgio Moro não se interessou pela FUNAI. Zero interesse. E o novo ministro da Justiça, que será escolhido pelo presidente da República, que tem dado vários sinais de apreço pelos garimpeiros ilegais. Jair Bolsonaro não dá sinais de apreço a garimpeiros, ele dá sinais de apreço a garimpeiros ilegais, que estão em territórios indígenas. Apenas no território Yanomami são 20 mil garimpeiros ilegais. Então, você me pergunta qual é a situação dos indígenas, é muito preocupante mesmo. Helena, você acha que o sistema financeiro da nossa humanidade caducou? Olha, eu não sou economista, tá? Então eu vou começar a resposta declarando a minha ignorância e incompetência para reportar com o devido esmero o que é o sistema financeiro internacional. Mas eu não consigo entender, como jornalista, um mundo onde a desigualdade aumenta, o clube dos ricaços, dos milionários, dos bilionários só faz crescer, uma brutal concentração de renda, um capital volátil, que é aquele que nunca aterrissa no mundo de verdade, né? Ele está girando nos fundos, ele está girando nas commodities, ele não aterrissa no mundo real. Ele, em boa parte dos casos, não gera emprego e renda, ele está lá, é volátil.
E ele se interessa por atividades lucrativas que não são sustentáveis. Petróleo, mineração, as blue chips do mercado, invariavelmente, são investimentos que afrontam a resiliência da natureza. E eu vou dar um exemplo aqui do que está acontecendo nos bancos de varejo no Brasil. Você quer investir um pataco lá, um dinheirinho que está sobrando, aí você pergunta para o gerente, o que eu faço com isso? Aí o gerente dá aquele nome bonito. Você pode investir no Fifth Mix Priority. Aí a pessoa, que bom, vou investir. Aí no mês seguinte você diz, eu quero investir uma sobra de dinheiro, o que você me sugere? Você pode entrar no nosso Fundo Explorer Top Star. As pessoas investem em nomes bonitos, não sabem para onde vai o dinheiro. O dinheiro pode estar indo para empresas que têm compromisso zero com o meio ambiente, zero com a erradicação da mão de obra equivalente à escravidão. Então, veja, o sistema financeiro, estou falando do varejo, não estou falando lá do top, eu estou falando de quem tem algum dinheiro para investir. O papo com o gerente, o que você me aconselha? Aí você se contenta com um nomezinho bonito que diz, está rendendo bem. Meus amigos, investiguem, perguntem para o gerente, para onde vai o meu dinheiro? Eu não quero uma sigla em inglês, eu não quero um nome que o marqueteiro do banco inventou, que é lindíssimo, para batizar esse fundo. Eu quero que você me diga, por favor, se esse dinheiro vai remunerar a atividade predatória, se esse dinheiro vai parar nos inimigos do planeta, se esse dinheiro vai para quem financia indústria da madeira, indústria da proteína animal, indústria do garimpo, da soja, da pecuária, sem respeitar a lei ambiental e a lei trabalhista. Os bancos brasileiros têm uma enorme dívida. Falta de transparência para reportar exatamente para onde vai o dinheiro que sobrou. Ele não tem certeza de aonde esse dinheiro está sendo usado e de que jeito. A gente pode falar mais sobre esse assunto outro dia. O Papo das 9 está chegando ao fim. Voou, gente. Voou hoje, sabadão. Faça do seu sábado um dia incrível. Fique ligado na sentinela da sua consciência. Seja um fiel zelador da sua vibração, da sua frequência e da sua sintonia. Até amanhã, se Deus quiser, tudo de bom.